Vamos lá, Romanos capítulo 8, dos versos 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas, ou acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual hoje está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos o que, igreja? Declara vocês, vai. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Aleluia, igreja! Vou falar para você, só por essa leitura a gente já fica como? É empolgante, é ou não é? É algo assim empolgante. E é justamente isso que eu quero que você entenda o que é que está acontecendo aqui. Porque, se você se lembra, nós começamos essa sessão a partir do versículo 18, do capítulo 8 de Romanos. Então, Paulo agora, o que ele está fazendo? Ele está concluindo tudo aquilo que ele vem falando, comentando, aquilo que ele já vem explicando sobre a glória futura, sobre a intercessão, a ajuda do Espírito Santo. Aí ele fala todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você lembra que nós comentamos semana passada que nós fomos o quê? Predestinados, ou seja, o nosso futuro já está garantido, já tem um destino certo. E aí então, no versículo 31, é por isso que Paulo então vai declarar o quê? O que a gente pode dizer mais? O que mais pode ser falado? Depois de tudo que já foi dito, de tudo que já foi comentado, de tudo que já foi apresentado, Paulo está dizendo, falta palavras para descrever. Amém, queridos? Quer dizer, não tem mais nada a ser acrescentado a isso. Só tem o que agora? Certezas, convicções. Amém, amados? Então nós vamos começar aqui entendendo esse último trecho, que é o encerramento, o fechamento do capítulo 8, e Paulo realmente termina com essa empolgação, com essa alegria. Muitos chamam, né? Muitos dão a nomenclatura, o nome a essa sessão que você acabou de ler comigo, como o hino da vitória. Diga comigo, esse é o hino da vitória. Porque o que Paulo está querendo dizer para nós é o seguinte, depois disso tudo, o que nós temos que entender? Que a vitória é certa. Quem crê que a vitória é certa? Amém? Amém? Então, quer dizer, por tudo que você possa passar nessa terra, por tudo que você possa enfrentar, por tudo que você está passando, enfrentando, mas uma coisa é certa, o que, igreja? A nossa vitória, amém? Então diga, eu sou mais que vencedor. Diga, a vitória já é certa. Agora, pastor, por que a vitória é certa? Por que eu, como um crente, e Paulo neste momento está mostrando isso para nós, por que nós podemos ter a certeza e a convicção da vitória? Por que a gente pode ter a certeza que no fim de tudo nós vamos triunfar? Por que disso? E aí então Paulo, sabe o que ele vai fazer agora? Apresentar fatos. Olha que coisa, hein? Paulo vai nos apresentar pelo menos aqui 3 fatos que nos garante o quê? A vitória. Que nos garante o quê, queridos? Que realmente, no fim de todas as coisas, nós vamos o quê? Sempre triunfar. Por isso que Paulo começa dizendo assim, olha lá. Que diremos, pois, a estas coisas? Quando Paulo fala isso, essa declaração sobre estas coisas, o que Paulo está chamando a atenção para nós, irmãos, é justamente sobre isso, igreja, sobre fatos. Então, o que Paulo está falando para nós? O que a gente pode falar, comentar? Olha aqui, ó. Que tipo de resposta
nós podemos dar diante desses fatos, diante destas coisas? Porque a pergunta que ele faz, ele começa assim: que diremos, pois, a estas coisas? Ou seja, o que você tem a dizer? Qual é a resposta que você tem a dar diante desses fatos? Que ele vai apresentar ali, ok? Eu sei que muitos vão dizer, olha, o que Paulo está descrevendo é aquilo que ele está falando anteriormente, aquilo que ele vem declarando antes. Eu digo para você, pode ser também. Pode ser também. Mas eu digo para você que as coisas que ele está dizendo após o versículo 31, queridos, assim, é muito empolgante. São fatos que ele apresenta, que são fatos que não tem como ser alterados. Esses fatos são inabaláveis. E que você, ao entender esses fatos, realmente, isso mexe com a tua fé. Isso que nos encoraja. Você acabou de ler aqui, você até aplaudiu. Você já podia até terminar o culto e a gente voltar embora. É ou não é? Porque isso que ele declarou são realidades, são verdades, são fatos incontestáveis, inabaláveis, inalterados, aquilo que ele nos apresentou. Só que aqui, amados, eu quero mostrar isso para vocês, esse versículo 31, iniciozinho, a importância de você compreender esses fatos. A importância de você entender esses fatos. E aquilo que Paulo está nos chamando agora. O que Paulo está fazendo aqui é como se ele falasse assim, ó, vem comigo aqui agora, e eu quero que você olhe, e o que você tem a dizer? Qual é a resposta que você tem a dar? E por que eu estou te falando isso, queridos? Porque, na verdade, a nossa fé, presta bem atenção nisso, a nossa fé, ela nada mais é do que uma resposta a fatos que já foram estabelecidos. Então a fé, queridos, ela na realidade, ela não cria os fatos. Ela não cria os fatos. O que a nossa fé é, queridos? Nada mais é do que um descansar sobre fatos que foram já estabelecidos. Então, quando a gente fala do que Paulo está chamando ali, qual é a resposta que você dá diante destas coisas, desses fatos? É justamente isso. E está dizendo o seguinte, entenda que a sua fé, que a minha fé, que a nossa fé, ela se baseia em fatos, em acontecimentos. É nisso que a nossa fé se baseia. E aí, por que eu te falo isso, queridos? Porque nesse momento, nessa sessão do 31 ao 39, o que Paulo quer deixar para nós aqui estabelecido? Que nós somos, eu vou dizer para você isso, inabaláveis, por conta desses fatos que ele apresentou. Então ninguém aqui deve medir a tua fé por aquilo que você está sentindo. Pela maneira como você acorda de manhã e de repente porque você não teve uma boa noite de sono, a coisa foi meio complicada, não é verdade? Toda hora você levantou para ir no banheiro, toda hora você tinha um pesadelo, aí você fala, eu não tô bem hoje. Isso não significa que o fato como você se encontra altera o quê? Os fatos que o Senhor estabeleceu para nós. Então, irmãos, a fé, ela não se agarra ao que eu estou sentindo, ao que eu sinto, ao que eu vejo. A fé não se agarra nisso. Pastor, no que a fé se agarra? A fatos. Olha o que ele está falando. Ó. Que diremos, pois, a estas coisas? Qual é a resposta que você dá a esses fatos? Então a fé se agarra ao quê, queridos? Aos fatos. Se você entender isso, você se torna inabalável. Porque nada te afeta. Quando você entende quais são o quê, queridos? Os fatos, os ocorridos, os acontecimentos, aquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida e em favor da minha vida. Por isso, o que é a fé? A fé é o resultado de fatos. Vou repetir, a fé é o resultado de fatos. Então, primeiro vem os fatos. E ao entender e compreender os fatos, o que isso gera no meu coração? Fé, confiança, descanso. Por isso, crente, o que você tem que entender aqui hoje? Quais são os fatos? Quais são os acontecimentos? Entenda que fé não é... Eu tenho que me esforçar, né, pastor? Eu tenho que fazer acontecer. Não.
já aconteceu. Já foi feito. Amém, igreja? As coisas já aconteceram. As coisas já foram feitas. Pastor, então o que eu faço agora, pastor? Fala para quem está perto de você. Descansa, meu amado. Fala para ela, porque tudo já está feito, já está pronto, já está acabado, já está terminado. Amém, amados? Glória a Deus. Por isso, nunca avalie a sua fé por aquilo que você está vendo ou sentindo. Nunca avalie. Pastor, minha fé está meio xoxa. Pastor, eu estou meio sem vontade. Sabe como é que é, pastor? Hoje, assim, olha, eu vim me arrastando. Estou me sentindo tão fraca, tão fraco, pastor. Olha, eu estou me sentindo assim. Então eu digo para você uma coisa. Isso que você sente é só a sua carne. É só a sua humanidade. Como nós já explicamos aqui, é a nossa fraqueza. As nossas limitações. E isso qualquer ser humano pode sentir nessa terra. Agora, o que vai determinar a diferença é o que, queridos? Os fatos. Porque os fatos não mudam. Então, o que a gente entende? Que a nossa fé não pode ser avaliada a partir do que, irmãos? Do que eu sinto ou do que eu vejo. Amém? Amém. Por quê? Porque, na verdade, a fé se apoia em fatos, em acontecimentos. É assim que você mantém a sua fé saudável. Quando você coloca ela no lugar certo, você mantém a sua fé saudável. Porque ela vai se encontrar de uma maneira aonde ela tem aonde se apoiar. Agora, se você se apoiar no que você está vendo, os sentimentos, como é que essa fé vai ficar? Aí bate o que, igreja? Todo mundo respondeu, desânimo. Nós ficamos como? Desencorajados. É assim que a gente se encontra. Se a gente não colocar a fé no lugar certo, vai bater o desânimo, aí vai dar vontade de desistir, de abandonar, de largar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É onde você vai começar a ter muitos sentimentos, sensações e emoções dentro de você. Por isso que eu tenho que colocar minha fé aonde? No lugar certo, nos fatos. Nesses fatos. Se eu colocar minha fé aí, no lugar certo, eu me torno inabalável. Quem está entendendo, igreja? Amém? Quantos entenderam até aqui? Amém? Então, o que é importante você entender? Que a fé, para ser uma fé que responda bem, que tenha uma boa resposta, ela tem que se apoiar nos fatos. E o que Paulo vai fazer aqui então? Nesse trecho aí. Ele vai declarar quais são os fatos. Quais foram os acontecimentos. O que aconteceu. E aí o primeiro fato que ele vai estabelecer. Qual é a igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Esse é o primeiro fato. Já me arrepiei todo aqui. Jesus. Primeiro fato é, se Deus é por você, meu Deus, quem será contra você, meu irmão? Qual é a oposição? Fala para mim. Qual é o inimigo, a oposição? O que pode se levantar contra você? Se Deus é por você. Esse é o primeiro fato que Paulo apresenta para aquela igreja e que ele está dizendo para nós. Olha, por isso que eu estou falando. O que nós vamos dizer acerca dessas coisas? Qual é a resposta que nós damos? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus do céu, irmãos. É como já dizem por aí, você e Deus é o quê? A maioria. Que eles podem ter um exército te cercando. Mas se Deus é por você... Hein? Pode vir com tudo para cima de você, mas se Deus é por você, meu amado, eu falo para você, quem é que pode contra você? Quem é que pode contra você? Agora, o que Paulo diz quando, se Deus é por nós, Deus é o que, irmãos? Por nós. É óbvio que esse se não é dúvida, ok? É um sentido que é muito utilizado para dizer da mesma forma o seguinte, já que Deus é por nós, é isso que ele está falando ali, né? Quem é que vai se levantar contra a gente? Quem é que vai se opor a nós?
Se Deus é o quê? Por nós. É como diz aquele louvor, né? Que a gente chama Estamos de Pé, mas eu declaro assim, eu sempre costumo dizer que é o hino da igreja. Porque o que ele declara naquele louvor, você lembra? O Coliseu, os leões, as perseguições, se levantaram contra a igreja, mas a igreja está o quê, irmãos? De pé, marchando sobre essa terra. Agora eu digo, mas por que disso? Por que disso? Porque Deus é por quem? Deus é por nós. Por isso que a igreja permanece, por isso que a igreja prevalece, porque Deus é o quê? É por nós. Agora, olha para a tua vida, quanta coisa você já passou. Quanta coisa você já enfrentou. Mas por que você está aqui nessa manhã glorificando a Deus? Porque Deus é o quê? Diga assim, porque Deus é por mim, pastor. Meu Deus do céu, irmão. Aí tem que entender que quem se levanta contra nós, está se levantando, na verdade, contra quem? Contra Deus, irmãos. Aqueles que se opõem a nós, na verdade, estão se opondo contra quem? Foi isso que Davi entendeu. Por isso que Davi enfrenta Golias, o gigante. Quer dizer, por mais que a situação seja muito grande, aonde está além da minha capacidade, mas o que vale? E aí você vai entender aqui o que Paulo está falando. O que vale é de que lado que Deus está. Ou seja, se Deus é por nós, sabe o que é se Deus é por nós? É o seguinte, Deus escolheu um lado. Deus tomou partido de uma situação. Deixa eu perguntar, alguém aqui já escolheu um lado aqui? Em alguma situação? Você já tomou partido de alguém? As dores de alguém? Quem já tomou as dores de alguém aqui? Partido de alguém? Já aconteceu isso com você? De você escolher um lado? Então, é o que Deus fez. Deus escolheu um lado. Deus tomou partido. Ou seja, Deus não ficou neutro. Então, a grande questão, queridos, tem Davi e tem Golias. A questão não é se Davi tem ou não capacidade. A questão é de que lado que Deus está. De que lado que Deus está. Aonde que Deus escolheu? Ele está neutro? Deus está com Golias ou está com Davi? É isso que importa, é com quem Deus está. Qual é o lado que Deus escolheu? Então ele está dizendo, Deus escolheu um lado. E Deus está do lado de quem? De quem que Deus está, irmãos? Diga, Deus está do meu lado. Oh, meu Deus do céu. Deus está do nosso lado. Deus está com a gente. Amém, igreja? Deus está conosco. Amém? Ou seja, se Deus é por nós, o sentido grego é Ele está em nossa defesa. Ele escolheu o partido de nos defender, em sair na nossa defesa. Você viu esse termo? Ele saiu na defesa, né? Então, Deus saiu em nossa defesa. É assim. Então, Paulo está dizendo, o que nós vamos dizer acerca dessas coisas? Se Deus é o quê? Quem será o quê? Agora, a resposta para esse quem será contra nós, irmãos, é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. Paulo sempre usa perguntas retóricas. Como assim? Perguntas onde as respostas são o quê? Óbvias. Se Deus escolheu um lado, e esse lado fomos nós, e Ele está ali para nos defender, queridos, alguém pode contra você? Não. Alguém pode contra você? Os exércitos podem contra você? Os gigantes podem contra você? Os inimigos podem contra você? Hein? Eu estou te perguntando, alguma coisa pode contra você? Vou dizer mais, a enfermidade pode contra você? A miséria pode contra você? Hein? As realidades desse mundo que trazem muitas angústias, pode contra a gente? Não pode, irmãos. Diga comigo, nós estamos de pé. E nós vamos continuar avançando. Fala assim, porque Deus é por nós. Deus está a nosso favor. Amém? Quem crê que Deus está ao seu favor? Entenda uma coisa, isso é um fato. É isso que Paulo está falando, isso é um fato. Deus é por nós, é um fato. E você só precisa o quê? Descansar nesse fato. Isso não vai mudar. Por que não vai? Porque Deus é por nós. Amém, queridos? Então o que a Bíblia está dizendo? Que não existe uma oposição que vai permanecer diante de você. Não há nada que se opõe a você que permanece diante de você. Por que que não? Diga assim, porque Deus é por mim. Fala assim, Deus é por mim. Repete de novo, Deus é por mim.
Então se levantou oposição, veio o gigante, você vai dizer o quê? Deus é por mim. Por isso que Davi diz, quem esse incircunciso filisteu pensa que é? Ele está se levantando contra o exército do Deus vivo. Ele está dizendo assim, ele não sabe não que lado que Deus está? De que lado Deus está? Então, irmãos, não prevalece. Por que não? Por que não prevalece? Diga assim, ó, porque Deus é por mim. Diga, Deus é por mim. Isso é um fato, amém? Isso é um fato. Agora, Paulo, ele trabalha muito nesse sentido. A gente observou nas cartas que ele trabalha muito assim. Fato e a prova do fato. Então, tudo bem, ele apresentou um fato. O fato é esse. Deus é por? Agora, o que prova esse fato, Paulo? Qual é a base desse fato, Paulo? Por que Paulo, eu posso ter a garantia de que Deus é por mim? Quem quer entender isso? Quem quer entender? Quem quer entender? Por que Deus é por você? Por que eu posso ter a certeza, pastor, que Deus sempre estará comigo? Por que eu posso ter isso? Próximo verso, 32. Aí ele vai falar, sabe por quê? Porque se ele não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou, ele também não nos dará todas as outras coisas. Meu Deus. Amém, igreja? Como é que eu tenho certeza que Deus é por mim? Paulo está dizendo, olha para a cruz. Você tem dúvida ainda? Você quer prova maior do que essa? De que Deus é por você? Eita Deus, aleluia. Então vamos terminar aqui hoje, irmão. Você vai estar pulando, você vai ver, você vai ver. Você vai sair daqui hoje assim, você vai dizer, meu Deus, amém. Você vai pular nessa cadeira, glorificar, você vai ver. A tampa da chaleira vai explodir hoje aqui, você vai ver. Porque a hora que ele está falando, se ele não poupou o seu próprio filho, irmãos. Gente, pensa nisso, gente. A gente fica aí, às vezes, né, choramingando, se lamentando da vida, das situações, dos ocorridos, às vezes se sentindo abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim. Aí Paulo está dizendo, ei, olha para a cruz, né? Olha para lá, olha a prova de que de fato Deus é por nós. Ele não mediu esforço para entregar o filho dele, porque a palavra ali está dizendo assim, ó, antes, olha lá, aquele que nem mesmo o quê? Poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Paulo está dizendo assim, ele não ficou relutando, ele não ficou ali, será que a Lourdes merece? Não sei. Será que a Cleide merece? Ih, não sei se a Cleide merece, não. Ai, 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 será que não tem será que não tem outra maneira? Será que não tem uma outra coisa para eu dar em favor da Cleide? Será que não tem? A Bíblia diz que ele não pensou 2, 3 vezes. Ele simplesmente o quê? É essa a opção? Então tá bom, tá aqui o meu filho. Pergunto para você, quem de vocês que tem filho aqui, que tem coragem de entregá-lo em favor de alguém? Para libertar alguém. Imagina, um criminoso cometeu um crime. Aí o juiz fala, olha, só dá para libertar ele se você der o seu filho em troca. O filho cumpre a pena no lugar dele. Quem é que faz isso, irmãos? Pensa aí. Mas quem fez isso? O nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Então Paulo está dizendo, se ele não mediu esforço, antes entregou espontaneamente, porque ele quis, o quê? O filho, irmãos. Olha lá, o seu próprio filho. O que ele tinha de mais valor. Porque ele poderia chegar e falar assim, faz o seguinte, Miguel, vai lá, desce lá, Miguel. Morre por esse povo. Ele tinha outras opções, talvez, mas ele pegou o quê? O que ele mais... Porque, irmãos, é filho, irmãos. O que ele mais amava. E o que ele fez?
ele entregou. Aí Paulo disse, aqui é aquela primícia, do maior para o menor. Se Deus já deu o maior, porque é o maior, tem uma coisa maior do que Cristo? Em valor, hein, queridos? Naquilo que ele poderia dar? Tem algo maior do que isso? Não. Aí ele fala, como que ele não vai nos dar também as outras coisas? Se ele já entregou o maior, por que ele não vai dar o menor? Quem entendeu? Entenda, Deus não reluta. Eu falei isso aqui na quarta-feira. Porque tem muita gente que tem uma ideia de que Deus, quando se trata de abençoar, ele reluta. As pessoas têm esse entendimento. Que Deus fica ali resistindo. E aí a pessoa tem que o quê? Se esforçar. É ou não é? Não pensam assim? Olha, tem que jejuar, tem que orar, porque você acha que é fácil assim? As bênçãos, ainda fazem as bênçãos. As bênçãos não é fácil não, irmão. É muito o quê? Muito jejum, muito o quê? Ó, joelho, boca no pó. Você acha que é assim? É muito, né? Então, as pessoas pensam isso. Ou, tem que ter muito santo. Você acha que é assim, irmão? Né? De mão beijada? Mas, meu amado, ele deu o filho dele de mão beijada. Vou repetir. Ele deu o filho dele de mão beijada. Ele deu. Porque, ou você acha que ele ficou esperando? Vamos ver se esse povo vai se arrepender mesmo para eu poder entregar o filho dele. Vamos ver se vai se levantar mesmo um povo aí que vai merecer receber o meu filho. Não, irmãos, ele não fez isso não. Ele simplesmente o quê? Pegou e deu de mão beijada. Amém? De mão beijada. Então Paulo diz, se ele deu o filho dele de mão beijada, eu vou falar isso porque eu sei, mas é para você entender. Se ele deu o filho dele de mão beijada, tem algo maior que o filho dele? O que é um carro perto do filho dele? O que é uma casa perto do filho dele? O que é a saúde perto do filho dele? Entende? O que são essas outras coisinhas perto daquilo que é o filho dele? Tem algo maior do que isso? Não. Então ele fala, fique em paz. Porque o maior já foi entregue. O resto, meu irmão, vem a reboque. Quem entendeu? Vem a reboque. Porque o maior já foi dado. Amém? O maior já foi entregue. Já foi dado. O resto, vem a reboque. É consequência. É garantido. Se ele já deu o filho dele, nós também teremos o quê? Todas as outras coisas. Amém, igreja? Então o quê? Descansa no fato. Qual o fato? Primeiro fato, qual é? Lê o versículo 31. Qual é o primeiro fato? Qual é o primeiro fato? Você não pode esquecer esses fatos, pelo amor de Deus. Irmão. Qual é o primeiro fato? Então fala assim, Deus é por mim. O primeiro fato é, Deus é por mim. Amém? Qual é o primeiro fato? Diga, Deus é por mim. Diga, Deus está do meu lado. E como é que eu sei que isso é verdade? 32. Porque ele não poupou o seu próprio filho. Por isso que eu sei que Deus é por mim. Amém, igreja? Vamos lá agora. Qual é o outro fato? Segue. Aleluia. Como é que já está a sua fé aí agora? Fala para mim. Verso 33. Então vamos lá. O primeiro fato qual é? Deus é por mim. O que significa isso? Para a gente poder entender, né? Ele dá a base do quê? Da cruz. Entrega o filho dele para mostrar que ele é por mim. Então o que significa isso? Que a cruz não é apenas uma prova de amor. Não. É evidência definitiva de que Deus está comprometido comigo até o fim. Ele está do meu lado até o fim. Entendeu? O que é a cruz? É a evidência, a prova de que Deus está comprometido com você até o fim. Amém? Amém. Esse é o primeiro fato. Segundo fato. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é quem o que, irmãos? Se Deus, o juiz de toda a terra, aquele que vai julgar as nações, aquele que vai julgar o mundo inteiro, e esse julgamento não é como o juiz da terra, porque você tem que entender que esse juiz, Deus,
Ele não é como os juízes da terra. Esse juiz não aceita suborno, irmão. Não tem jeitinho com ele. Não tem reunião para fazer acordo. Quem entende o que eu estou dizendo? Né? Não tem como comprar esse juiz. Até porque o que você poderia oferecer para esse juiz que ele já não tenha? Se ele é o dono de todas as coisas. Então já começa aí. Tá certo? Já começa aí. Amém? Mas o que é interessante? Que agora Paulo vai trazer uma outra argumentação. Um outro fato. E agora ele entra meio que no campo jurídico, no tribunal mesmo. Primeiro fato é, Deus é por mim. Segundo fato, o que ele quer mostrar agora para nós? Quem intentará acusação contra quem? Contra os escolhidos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são novas criaturas. Então ele está sendo muito específico e claro de quem que Deus está do lado. De quem que é? Dos escolhidos. Agora, alguém pode trazer alguma acusação para nós? E está dizendo, não pode. Por que não pode? Porque o juiz de toda a terra, que é Deus, já o que, irmãos? Já nos justificou. Ele já o quê? Nos justificou. Eu vou dizer uma coisa para você. Por isso que a Bíblia fala, o justo não o quê? Por que o justo não se justifica? Porque quem justifica ele? É Deus, irmãos. É Deus quem te justifica. Vou dizer uma coisa para você. Sinceramente, você não precisa nem ficar dando muita satisfação e explicação, não. Porque quem te justifica é Deus. Ele é quem me justifica. Só que eu vou explicar isso aqui. O que está dizendo? Se levantar alguma acusação de que, olha para você, veja quem você é, e você sabe que o nome de Satanás, aliás, não é nome, né? O título que foi dado a ele, Satanás, no hebraico é Ha-Satan, é justamente o quê? Acusador. Sabe que o trabalho dele é uma espécie de promotor da justiça. Você sabia disso? É interessante, né? Satanás é como se fosse um promotor da justiça? É. Entendeu? Ele é o promotor da justiça. Ele é aquele que fica lá de cima de Deus dizendo, mas olha o que o Rodrigo fez. A tua lei diz isso, mas olha o que o Rodrigo fez. Entendeu? Olha o que a Ivani está fazendo. A tua lei declara isso, hein? Está escrito na lei. A Ivani essa semana comeu carne de porco. Ou está na lei que não pode. Comeu? Ainda não. Mas a senhora comeu essas semanas por aí alguma carne de porco? Muito! Pronto! Aí como é que ele já fica, o acusador? Ei, minha igreja, quem comeu carne de porco aí, por esses dias? Ih! O acusador já chega, está na lei! Quem entendeu? A sua lei está dizendo. Olha lá, tá. Ele vem o quê? Acusando. Só que aí quando ele chega com essa acusação, o que o juiz da terra faz? Ele o quê? Nos justifica. É bom, e pode comer à vontade. Bota um limãozinho, esprema um limão, é delícia, irmão. Aproveita. Tá bom? Quem entendeu? Aproveita. Porque ninguém pode te acusar se você está comendo mais hoje. Um carrezinho. Quem gosta de um toicinho aí? Ai, aquela gordurinha, delícia, irmão. Você bota um limãozinho com uma coca gelada, irmão. Misericórdia, é bom, não é? Então, mas aí, quem é que pode te acusar? Ninguém. Por que ninguém? Porque, irmão, você entendeu? Porque está falando o seguinte, se o juiz bateu o martelo e absolveu, quem é que vai falar alguma coisa contrário? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês aqui, igreja? Se o juiz absolveu você, te livrou da condenação. Lembra Romanos 8:1? Nenhuma condenação há.
Por que que não? Agora ele está explicando. Porque Deus nos justificou. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que quando se trata dessa justificação, nada mais é do que o quê? O juiz já decidiu. Já deu veredito. Amém? Ele já decidiu. Ele já deu o quê? O veredito. Caso encerrado. Deixa eu te falar uma coisa. O teu julgamento, por isso que eu falo, irmãos, a gente tem que entender isso. Já aconteceu. Entendeu? Os teus julgamentos já aconteceu. E nesse julgamento, qual foi o resultado final que saiu para você? Absolvição. Livro da condenação. Você foi o quê? Justificado. Por isso, deixa eu explicar aqui. É importante a gente sempre estar lembrando isso. O crente que é o crente, os escolhidos, nós não vamos passar pelo juízo final. Nenhum de vocês que creram em Cristo, passaram pelo processo do novo nascimento, que tem o Espírito Santo, vai passar pelo juízo final. Aliás, o que Paulo diz em 1 Coríntios? Você lembra? O que ele diz? Acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios? 1 Coríntios. O que Paulo diz? Que nós é que julgaremos as nações. Você lembra disso ou não? Quando Paulo fala, vocês é que vão julgar as nações. Essa é a nossa posição. Meu Deus. Então nenhum de vocês aqui passarão pelo juízo. Amém? Porque o nosso caso já foi o quê? Julgado, já foi julgado. E qual foi o resultado desse caso? A absolvição, justificado. E quem que fez isso? Só o Criador dos céus e da terra. Quem entendeu? Só foi ele só. Aquele que tem autoridade e domínio sobre todas as coisas. Só ele só, irmão. Pergunto, tem alguém acima dele? Então pronto, irmão. Se Deus falou, está falado. Se ele falou, está o quê? Então diga assim, eu sou justificado. Então qual é o primeiro fato? Qual é? Deus está do meu? Segundo, qual é? Deus me justifica. Eu não preciso me preocupar porque é Ele que me justifica. Agora, lembra que isso é o fato. Amém? Qual é a prova do fato agora? Por que Deus me justifica? Por que não há mais condenação sobre a minha vida? E aí você vai entender agora. Verso 34. Quem os condenará? Quem acusa e quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Ô glória! É bom demais, né, irmão? O que você já está sentindo aí dentro, hein? A sua fé tem que estar nos... Onde é que tua fé tem que estar? Nos fatos. Agora, o que prova esse segundo fato? De novo, Cristo. Aí o que Paulo está falando para nós? O que prova que eu sou justificado por Deus? De novo, tem que olhar para onde? Cruz. Onde é que ele tem que olhar? Cruz. E aquilo é específico. Porque o que ele está mostrando para nós? A obra de Cristo. Então, para quem não sabe, quando a gente fala de obra de Cristo, é isso aqui. Morte, ressurreição e ascensão. E aí eu vou te falar uma coisa, eu estou devendo para vocês aqui, porque eu falei que eu ia trazer para vocês o ensino da ascensão. Ou seja, o que Jesus está fazendo hoje? Porque morte e ressurreição é o que ele já fez, já aconteceu. Mas e atualmente? Então vamos explicar um pouquinho sobre isso. Eu, como eu falei, estou até devendo sobre isso para vocês aí, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho. Mas o que ele está dizendo? Por que nós, hoje, não somos mais condenados? Aí eu pergunto, é por causa de você?
Eu vou te falar, irmãos, os religiosos, muitos de nós sabemos, nós crescemos dentro de uma igreja sem ouvir essa verdade aqui. O que é a obra de Jesus? Eu vou falar para você, muitos cristãos, embora se declaram evangélicos, que eles não conhecem nada do evangelho. Não sabem nada do evangelho. Tem muita gente que não entendeu o que é essa obra de Cristo. O efeito, o quanto ela é poderosa. E eu vou te falar, e só é possível eu e você hoje não ser mais condenado por causa desta obra. Vou falar mais, posso? Você não vai para o céu porque você parou de pecar. Ninguém vai para o céu porque parou de pecar. Até porque isso é impossível enquanto estamos nesse tempo presente. Porque qual é o ser humano que não peca, mesmo sendo crente? Qual é o ser humano que não peca? Todos pecam, crentes ou não. Sempre é, só em pensar já pecamos, só em intencionar já pecamos. Por isso que a Bíblia fala, né? O Tiago, na sua carta, ele fala assim, ó. O crente pode tropeçar em muitas coisas. Dizendo o seguinte, pode acontecer de dar um tropeço aqui, né? Você não vive tropeçando, vive, irmão? Se você vive tropeçando, também tem algum problema. É ou não é? Não, você tem que avaliar, como é que tá, né? Rapaz, só ando tropeçando por aí, então tem que ver, né? Ah lá, foi. Então assim, é óbvio que ninguém vive tropeçando, mas tropeços podem acontecer de vez em quando. Então, quer dizer, pode acontecer. Mas ninguém é salvo, justificado, porque parou de pecar. Por que você é salvo? Por causa da obra de Jesus, irmãos. Foi para isso que ele veio nessa terra. Para nos... Por que Jesus veio? Para nos salvar. E nessa salvação, ele tinha que o quê? Tirar a condenação que estava sobre as nossas vidas, para que então nós nos tornássemos justificados. Ah, agora entendi. Por que Deus me justifica? Por que Deus me declara agora justo, sem condenação? Por causa da obra de quem? De Jesus. Por causa da obra dele. Então o que ele vai mostrar para nós aqui? Desta obra, a última parte, tem gente que acaba colocando como a quarta parte, mas para mim é 3, tá? Então Paulo coloca o quê? 3 etapas desta obra. Qual é a primeira? A morte. A primeira etapa da obra de Jesus, em meu favor e em seu favor, para nos livrar da condenação, qual é, queridos? A morte. E o que a morte significa? Por que ele morreu? Isso aqui é importante você entender. Por que Jesus, por que ele morreu? Isso aqui é importante você entender. Olha bem para mim. Jesus, ele morreu porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, se uma pessoa foi acusada e ao ser acusada realmente provou que ela é uma pessoa que cometeu um delito, que não deveria cometeu um delito, ela se tornou uma infratora. Ela infringiu o quê? A lei. Quando você infringe a lei, o que acontece? Se um motorista está numa via, que a via pede 40, ele passa a 60. E ali tem como é que vocês falam aqui? Meio pardal, né? Um radar. Ele infringiu ou não infringiu a lei ali? Porque a lei é o quê? 40, mas ele passou a 60. O que vai acontecer com ele, quem infringe a lei? Ele vai ser punido. Infringiu a lei, tem o quê? Punição. Então ele vai ser o quê? No caso, se uma pessoa comete um crime, é julgado, e aí o veredito diz, é isso mesmo. Ele se tornou agora o que? Uma pessoa o quê? Condenada pela justiça. Ele vai ter que o que agora? Cumprir a condenação. Cumprir a pena. Mas eu pergunto, foi você que cumpriu a pena?
Quem cumpriu a pena em seu lugar? Jesus. Ou seja, não é que o pecado nosso não foi julgado, ele foi julgado, condenado. Só que na hora de cumprir a pena, quem cumpriu? Jesus. Então não é que Deus faz vista grossa diante do pecado. Não é que ele virou para Lourdes, para Soraya e falou, ó, vocês estão perdoados, tá? Está justificado e acabou, pode ir embora, faz de conta que não aconteceu nada. Está dizendo, não é assim não, porque eu sou justo. Então é o seguinte, Soraya, você pode ir embora. Você vai tranquila. Por quê? Porque o meu filho vai assumir o seu lugar, Soraya. Ele vai receber e sofrer a condenação que era sua, Soraya, mas ele vai receber em seu lugar. Pode ir tranquilo, porque ele que vai para a cruz. Você não precisa ir para a cruz. Pode ir tranquilo, que ele vai morrer. Você não precisa morrer. Então eu pergunto, se ele cumpriu a pena, ou seja, se Jesus sofreu a minha condenação, há alguma condenação sobre você hoje? Não há mais condenação. Porque a condenação que era minha, quem levou em meu lugar? Foi Jesus. Então eu pergunto, alguém pode te acusar? Eu já falei isso para vocês, até Deus não pode nos acusar mais. Se vocês querem saber. Nem Ele pode mais nos acusar. Por que não? Porque Cristo pagou a pena, cumpriu a pena. Está pago. Hoje você está quites com a justiça divina. Você não deve mais nada para Deus hoje. Amém? Hoje você não deve mais nada para Deus. Amém, minha igreja? Por que não? Porque Jesus já satisfez toda a justiça. Aquilo que a justiça exigia, Jesus foi lá e pá, tá aqui o pagamento. Pronto. Justiça está o quê? Feita. Quantos estão entendendo isso que eu estou te falando aqui? E aí o que está dizendo? Segunda etapa, ressurreição. E o que é ressurreição? Ressurreição é a prova de que a pena foi cumprida. Porque se ele não ressuscita, como é que a gente vai ficar? E aí, valeu ou não valeu? Quem entendeu, igreja? Valeu ou não valeu? Ou seja, como é que você me comprova que você não tem mais condenação? Você vai dizer, porque a cruz está vazia e o túmulo também. Aleluia! A cruz está vazia e o túmulo, a sepultura, também. Então eu posso o quê? Afirmar que eu não tenho mais condenação, porque foi aceito o sacrifício dele. Por isso ele ressuscita, como Paulo vai dizer em Romanos, para a nossa justificação. Para comprovar de que realmente não há mais o quê? Condenação sobre nós. Entenderam até aqui? Só que aí, irmãos, entra a terceira etapa. Depois da ressurreição, o que Jesus fez? A Bíblia diz então que ele ascende aos céus. Aquilo que nós chamamos o quê? De ascensão. E se assenta o quê? À destra do Pai. Então, para quem não sabe, depois que Jesus ressuscita, ele sobe. Ao subir, ele se assenta à destra do Pai. O que isso significa? Isso aqui é poderoso, irmãos. Isso aqui é demais. Efésios vai nos escrever muito sobre isso. O que significa assentar à direita de Deus? Não é que simplesmente ele está assentado à direita de Deus, não é isso. Assentar à direita de Deus significa o seguinte, ele recebeu todo o domínio e autoridade. Ele está acima de todas as coisas. Ele tem todo o poder agora. Ele tem todo o domínio. Ele tem toda a autoridade. Não existe ninguém acima de Cristo. Ninguém. Então, nesse momento, é onde Jesus se encontra hoje. Jesus está onde, irmãos? Lá nos céus. Só que fazendo o quê? Lê lá.
que Jesus está fazendo hoje por mim e por você? Ele está o quê? Intercedendo. Como eu disse para vocês, quando nós estudamos aqui sobre a intercessão do Espírito Santo, lembra-se? Então você vê que você tem dois intercessores. Um é o Espírito que intercede em você, e o outro é Cristo, que intercede por você. Você está cercado do quê? Pelo amor de Deus. Ou seja, você nunca estará descoberto. Vou repetir. Você nunca estará descoberto. Você está 24 horas por dia coberto por intercessão do Espírito e do Filho. Meu Deus. Você está coberto espiritualmente 24 horas por dia pelo Espírito e pelo Filho. Agora, o que é essa intercessão? Olha para mim. Lembra que eu falei que esse segundo fato é como se Paulo agora fosse para o tribunal? Ou seja, é uma questão legal, jurídica. É uma questão legal, jurídica. Então, se é uma questão legal, jurídica, e Jesus está intercedendo por nós, que papel que ele está desenvolvendo ali? Que papel? Ele está intercedendo. Que papel que ele está... Ele é o nosso quê? Advogado fiel. Não é assim que vocês cantam, hein? Quem é o seu advogado? Jesus. Posso falar uma coisa? E ele nunca perdeu uma causa, irmãos, esse advogado. Nunca perdeu uma causa. Se tem um advogado que nunca perdeu uma causa, é esse. Aleluia, até me arrepiei aqui agora. Agora, ele está o quê? Intercedendo. Ele está pranteando o quê? Uma causa. Entendeu? Agora, como é que ele pranteia esta causa? É isso aí que é muito interessante, porque o que ele está fazendo agora é o quê? Intercedendo. Ou seja, o que é essa intercessão, pastor? O que Cristo está fazendo agora nada mais é do que garantir. Garantir que aquilo que ele fez na cruz, por mim e por você, permaneça. Ou seja, é como se ele estivesse garantindo o nosso direito, que ele conquistou, obviamente. Amém, igreja? Então, interceder aqui, nada mais é do que o quê? Ele está garantindo os benefícios da obra da cruz, da obra que ele realizou por mim e por você. Então, se alguém chegar lá e vier te acusar, o que ele vai fazer? A cruz. Se alguém chegar lá e te acusar, o que ele faz? Ele estende as mãos assim, ó. O que é essas mãos estendidas? Por que ele estende as mãos? Por causa do quê, irmão Sebastião? As marcas dos cravos. Ele dizendo, foi por ela, pela Sebastiana. Foi pela Sebastiana. Mas o inimigo pode dizer, mas ela pecou. Ele vai dizer o quê? Está aqui. Foi pela Sebastiana, aos cravos. Já paguei os pecados dela. Meu Deus. O que Cristo está fazendo agora? Assegurando os benefícios da cruz. Vocês estão entendendo isso aqui? Como isso aqui é... Irmão, isso aqui é demais, irmãos. Se um crente vier a pecar, eu vou ter que falar porque... Né? E se o crente vier a pecar, hein, irmã Cláudia? Está garantido? O que ele mostra? As marcas. Está aqui. Então o que é intercessão? Nada mais é do que o quê? Cristo está garantindo a obra que ele fez por mim e para você. Os benefícios desta obra. Quem percebeu que não tem nada a ver com você?
Irmão, eu tô falando que, como você diz, tem o pessoal, como é que é piro, cabeção, que fala? Olha, o pessoal pira, irmão. Que quando você prega o evangelho e você vê, é escandaloso. Muitos de nós fomos ensinados o quê? Que tudo depende de nós, do homem. Depende da gente. Depende do que você faz. Então quer dizer que a obra de Cristo não valeu de nada? Se dependesse de nós, precisava Cristo vir? A gente ia resolver aqui, ué. Se você pensar, ué. Se depende de mim, então pronto, por que Cristo veio? Morreu à toa, coitado. O pai entregou o filho dele à toa. Né? Então o que nós temos que entender? Não depende de mim e de você. É de quem, irmãos? Do que Jesus fez. E hoje, o que ele está fazendo? Assegurando que o que ele fez se mantenha sobre a sua vida. Amém, igreja? Aleluia, igreja. Amém? Então por quê? O fato é, por que Deus me justifica? Aí ele mostra a prova. Porque Cristo realizou uma obra efetiva nesse sentido ao nosso favor. Quantos entenderam até aqui, igreja? Amém, igreja? Tá cansado já ou não? Quer mais? Vamos terminar, né? Então o primeiro fato qual é? Deus é por... Diga assim, traz para você, tá? Fala assim, Deus é por mim. Qual é o primeiro fato? Deus está do seu lado. Diga assim, Deus está do meu lado. Amém? Segundo, diga, Deus me justifica. Diga, Deus já me justificou, me livrou da condenação. Agora vamos para o terceiro fato. Vamos? Aqui ele começa um pouquinho diferente. O fato ele vai trazer depois. Mas como ele começa? Com uma pergunta, como ele vem nessa série. Fazendo várias perguntas ali. Que ele quer apresentar o terceiro fato agora para mim e para você. Ele começa como? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Você entende o que ele está falando ali ou não? Olha o que ele fala. O amor, presta atenção nisso, hein? De Cristo. Ou seja, presta atenção. Não é o amor que você tem por Cristo, é o amor que Cristo tem por você. O que ele está falando ali é isso. Quem é que pode separar você do amor que Cristo tem por você? De novo. Quem é que pode romper, separar, fazer com que essa aliança seja quebrada, que uma aliança seja quebrada? Aonde Cristo deixe de amar você. Vou fazer a pergunta. Cristo pode, seria mais ou menos assim, você entender, deixar de te amar? Nossa, esse é o terceiro fato que ele vai começar a explicar para nós. Só que o que ele vai trazer? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou o que mesmo? Ou a espada? O que Paulo quer mostrar para mim e para você aqui? Nunca meça o amor que Cristo tem por você por aquilo que você está passando. Por aquilo que você está vivendo, pela circunstância. Porque nós temos essa tendência a querer medir o amor de Deus por aquilo que a gente está vivendo. Então, a gente olha para a tribulação, ou seja, pressão externa, e a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? Será que Deus não me ama? Será que Cristo me abandonou? Então ele está dizendo, não se mede o amor que Cristo, que o Pai tem por nós, por aquilo que você passa, por aquilo que você vive. Ele está nos ensinando a como receber do amor, a como confiar nesse amor, a despeito do que você possa estar vivendo ou passando hoje.
Ele continua te amando. Então, para a gente entender ali, primeiro, tribulação. O que é tribulação? Pressão externa. Coisa de fora. Crises. Angústia. O que é angústia? Já é algo do quê? Interno. Sentimento. E detalhe, todo crente pode passar por isso? Pode estar experimentando isso na sua vida? Pode. Somos humanos, irmãos. Estamos nesse mundo. Então, em alguma situação, cedo ou tarde, você pode estar enfrentando isso. Então, ele mostra para nós que pode ser que a gente passe por tribulações, sim ou não? Sim. Pode ser que a gente sinta angústia. Não é pecado, tá, irmão? Sentir angústia. É a nossa fraqueza, é a nossa humanidade. Perseguição. Ou seja, oposição. Entende? O que mais? Fome. Privação. Há momentos de privação que a gente pode passar também. Por privações. É ou não é? Deixa eu perguntar. Quem de vocês aqui já passou por privações? Já a coisa aperta um pouco mais. Já aconteceu? Já. Nudez. O que é nudez? Vulnerabilidade. Situações em que você não sabe o que fazer. Você está vulnerável ali. Perigo. Ameaça. E por último, espada. O que significa espada? Morte. Oh, é isso aí, irmão João. Morte. Então ele diz o seguinte, que tudo isso que ele coloca para nós aqui não mede o amor que Cristo tem por nós. Aí ele entra no próximo versículo, coloca por favor, e ele explica, até porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, muitas são os quê, irmãos? O que o Salmo diz? Que muitas são o quê? As aflições do justo. O que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Aflições, irmãos. Nós vivemos num mundo caído, queridos. Num mundo que ainda vive sob o efeito do pecado. Então ele diz, essas coisas vão acontecer mesmo. Vai acontecer. E enquanto você estiver vivo, você vai passar por isso. Ou alguém aqui não quer ter mais problema? Se você não quiser mais problema, no final do curso você me procura, eu oro rapidinho. Deus já resolve. Morra em nome de Jesus. Acabou. Morreu, acabou os problemas, irmão. Já vai para o céu, acabou, você está livre. Mas enquanto você estiver aqui, é tribulação, é angústia, é espada, é perseguição, é privação. Enquanto estamos aqui, é assim. Paulo está falando, vamos ser realistas, irmãos. Entende? Vamos ser realistas. É que nem eu vi uma história uma vez de um pastor comentando que um rapaz mandou uma carta para ele, que estava revoltado com Deus, crise de fé, ia virar ateu. Porque o pai dele, de 95 anos, morreu. Aí o pastor falou, meu irmão, você quer lutar contra a lei da gravidade? Cara, você está lutando contra a lei da gravidade. O cara entrou, irmão, em crise de fé. Por que Deus levou meu pai? 95 anos, irmão. Gente, é lutar contra a lei da gravidade. O pastor falou, cara, tu tá maluco? Você está lutando contra a lei da gravidade. Irmãos, é parte. É ou não é? É parte. Já está ali. Estamos morrendo, não estamos, irmãos? Estamos. Acabou, né? 95 anos. Mas o que Paulo tem a dizer para nós? Que diante da tribulação, volta rapidinho, volta o versículo 35. O que Paulo tem a afirmar para nós? Que diante da tribulação, da angústia, aí você pula para o 37 na hora que eu falar, tá? Peraí, volta um pouquinho. Diante da tribulação, da angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, 37 agora. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Oh glória! Diga, eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Paulo está dizendo, mas o fato é que você é mais que vencedor.
mais que vencedora. Esse é o fato. Ou seja, as circunstâncias que passamos não alteram o fato de que somos mais... Aleluia, igreja. Qual é o terceiro fato? Somos mais que vencedores. Qual é o terceiro fato? Somos mais... Agora, o que significa esse mais que vencedores? Eu vou explicar para você. Paulo está dizendo, a vitória que nós temos não é que nem a vitória as vitórias que o meu time conquista o Corinthians, irmão. Porque eu vou falar para você, é sofrimento, irmão. Olha, ser corintiano é sofrimento, irmão. Parece que já é uma marca, assim, é uma praxe. Porque é sempre aquele placar chorado, apertado. Sabe aquela bola que quando entra, ela entra assim apertada, quase que não querendo entrar, irmão. Aos 47 segundos do tempo, você vai... É para matar a gente de coração, irmão. Esse último jogo agora, que foi contra o Cruzeiro, esse segundo jogo, nos pênaltis, irmão. Que sofrimento, aí no último pênalti o goleiro pega. Então, quer dizer, ele está dizendo assim, a vitória que nós temos também não é uma vitória apertadinha, não. Aquele 1-0 chorado, quem entendeu? Aquele 1-0, irmão, que, sabe, que... Ele está dizendo, é aquela vitória. Ó, é 7-1, quem entendeu? É aquela vitória bem folgada. Diga, minha vitória é bem folgada. Diga, minha vitória é tipo assim, 7-1. Fala aí, 7-1. Quem lembra do 7-1? Marcou, né, irmão? Mas que vitória. Isso não é uma vitória, 7-1 não é a vitória. Sim ou não? Então o que está dizendo é isso, a nossa vitória é assim. Amém? Não é apertada, é a vitória. Por isso somos mais. Agora, por que você é mais que vencedor? Por causa de quem? Jesus. Tá lá, por aquele que nos amou. Então eu sou vitorioso, vitoriosa, nós somos mais que vencedores por causa da gente? É por causa de nós? É igreja? É por causa de vocês? É pelo teu esforço? Tua capacidade? Porque você intelectualmente é muito inteligente? Muito sábio? Não! É por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus. Ele me deu a vitória. Então é mais ou menos assim. A gente fala, nós somos pentacampeão. Somos mesmo? Somos. Mas você jogou? Quem foi para a Copa do Mundo aqui? Você fala que você é pentacampeão. Não, o Brasil é pentacampeão. Somos pentacampeão. Tá, mas você jogou? Tem gente que fala do time dele, você reparou, como se ele jogasse. Quem já viu isso? Não? Quem já viu isso? Não, porque nós jogamos aqui o Corinthians, né? A gente jogou, rapaz, contra ele. A gente? Que gente? Quem jogou foram eles lá, só ficou ali na torcida, né? Naquela coisa. Então, entenda uma coisa. Quem venceu? Quem venceu, na verdade? Foi Cristo. Ele é que venceu. Porém, nós vencemos com ele. Quem entendeu, a igreja? Agora, Paulo fala uma coisa. Nós somos vencedores por causa de quem? De Cristo. Só que ele conclui. Por aquele que nos amou. Então, o que ele está falando? Como é que você pode duvidar do amor de Cristo se o amor é a razão dele ter morrido naquela cruz por mim e por você? Se ele só fez aquilo por amor. Então, irmãos, não se mede o amor que Cristo tem por você a partir do que você está vivendo. Como é que se mede o amor de Cristo? Como é que se mede, irmãos? É na cruz. Então você pode estar passando por uma angústia, mas você vai declarar o quê? Ele me ama. Você pode estar passando a tribulação que for, você vai declarar o quê? Eu sei que ele me ama, isso é um fato. Você pode estar passando por perseguição, você vai declarar o quê? Eu sei que ele me ama. Amém? Eu sei que ele não me abandonou jamais, que ele continua me amando. Você pode declarar isso agora? Diga, eu sei que ele me ama. Eu não sei o que você está passando agora, o que você está vivendo. Eu não sei o que você está experimentando na sua vida hoje. Posso dizer mais? Ainda que você não tenha tido o amor da sua mãe e do seu pai, saiba que ele te ama. Amém. Glória a Deus. Ele te ama. Estou te falando isso porque eu estava, antes de sair, eu ouvi uma entrevista, um trechinho do Sylvester Stallone. É o Sylvester Stallone, né, que fez o Rock.
É o Sylvester Stallone. E ele disse qual foi a maior angústia que ele tinha da vida dele até hoje. E ele chorou, irmão, na hora. Entrevista agora. Fazer entrevista. Um homem já de quase seus 80 anos. Poxa, você vê o Sylvester Stallone, né? O Rock, o Rambo. Homem chora? Ele chorou. Falou, por que você chorou? Aí ele falou, porque no dia que eu ganhei aqui, que eu estava aqui para receber o Oscar, eu liguei para minha mãe. E ela não quis vir. Ela não me apoiou. Aí ele até fala, né? Pais, apoie seus filhos, tal. Mas ela não me apoiou. Só que eu quero te falar uma coisa. Como diz lá Isaías 49. Ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Salmo 27. Ainda que meus pais me abandonem, o meu Deus, o meu Pai, jamais me abandonará. Estou tendo... Aleluia, pode aplaudir a Ele. Descanse no amor que Ele tem por você. Amém? Até porque quem morreu por você? Eu sempre falo isso. Não esquece disso. Quem morreu por você? Quem que deu a vida dele por você? Quem que entregou o filho dele? Pai. Então se tiver que morrer por alguém, você morre por quem? Morre por Jesus. Amém? Por isso que aí Paulo conclui dizendo, agora a gente vai direto. Verso 38. Porque estou certo. É óbvio, né? Depois desses 3 fatos, o que nasce no coração? É certeza. Convicção. Não tem mais dúvida. Alguém que tem dúvida? Não há mais dúvida depois desses 3 fatos. Quais são os 3 fatos? Primeiro, Deus é por mim. Segundo, Deus é quem? Terceiro, nada pode me separar do amor que Ele tem por mim. Então ele vai dizer, diante dessas coisas, eu estou certo, eu amo, irmão, essa parte, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, pode seguir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, igreja! Então ele diz, nada vai fazer com que Deus me deixe de amar. Nada. Nem morte, nem vida, nem altura, profundidade, quer dizer, nem tempo, nem espaço, nem criaturas, nem forças espirituais. Ou seja, nada vai impedir com que Deus não me ame mais. Então ele termina dizendo o seguinte, que você tem que ter o quê? A convicção e a confiança de que o quê? Ele te ama. Agora eu lhe pergunto, por que nunca Deus vai deixar de amar você? Vou dizer mais, porque é graça, tem que pegar graça, certo? Ainda que você peque, por que Ele nunca vai deixar de te amar? Porque o amor dele está em quem? O amor dele está em quem? Em Cristo Jesus. O amor dele está em quem? Ou seja, o amor de Deus por mim não depende de mim. Por que Ele me ama? Por causa de Cristo. Ou seja, não é por causa da minha performance. Entendeu? Do meu comportamento. Entende? Ou seja, não depende do que eu faço. Não, Ele não te ama porque você faz ou deixou de fazer. Ele não te ama por causa disso. Ele não te ama porque você dá ofertas altas. Que você cumpre penitências, faz jejuns. Porque você serve na obra. Não, Ele não te ama por causa disso não, irmãos. Ou seja, o amor dele não está condicionado ao que nós fazemos. Mas o amor dele está condicionado a quem? A Cristo Jesus. Que foi perfeito. Que não houve falha. Que não tem defeito, igreja. Amém, amados? Então por que eu posso ter a certeza de que Ele me ama? Por causa de quem? De Cristo Jesus.
Então ele te ama por causa de quem? Então ele pergunta, se ele te ama por causa de Cristo, ele vai deixar de um dia de te amar? Só se ele deixar de amar quem? A Cristo Jesus. Quantos entenderam aqui? Irmãos, diante disso, o que a gente faz? Como é que é, Sebastião? Diante disso faz o quê? Irmão, só agradece. Vamos aplaudir a ele bem forte. Aleluia!